paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo 666 da besta, ok? Bem amados, este vídeo aqui é uma resposta a uma irmã que questionou sobre um vídeo que eu fiz de informação ou até mesmo de denúncia contra o sistema. A palavra diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades malignas, contra os demônios que estão nos ares, ok? Então com isso nós temos uma luta espiritual. E essa luta se abrange em combater o bom combate usando a palavra, como Jesus usou a palavra. O diabo, Satanás, usou a mensagem, usou as escrituras para com Jesus, dizendo a ele e tentando contra Deus. Ele disse a Jesus: olha, lança-te, levou Jesus lá no alto pináculo e disse: lança-te daqui abaixo, porque ao seu respeito está escrito, está na palavra, está na Bíblia, que dará as ordens aos seus anjos para que sequer tropece numa pedra. Ele usou a palavra, ele usou as escrituras, ele conhece as escrituras, ele faz parte da história de Gênesis e Apocalipse. Mas Jesus também o venceu pela palavra. Jesus disse: está escrito sim, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, há um conjunto de regras. E nesse vídeo resposta que eu quero dar a uma irmã, que eu fiz a denúncia dos pastores que estão já envolvidos com a nova era, com a nova ordem, o qual nós sabemos que aquele pastor, o Abner, aquele pastor, o Abner lá da Assembleia de Deus, da Madureira, ele foi lá, beijou a mão do Papa. Muito obrigado, Rabino Schwartz. E agora vamos passar a palavra ao bispo Abner Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira, no Brasil. Cumprimento Sua Santidade, Papa Francisco, meu irmão da República da Argentina, cumprimentando Sua Santidade, cumprimento todos os demais líderes que estão participando desse evento, sendo acolhidos aqui pelo Papa Francisco. E assinou um dos tratados da ONU, que é as 17 pautas da ONU, do mundo sustentável. E ali eu coloquei também a denúncia do pastor Daniel Batista, do canal Verdade em 10 Minutos, o qual ele trabalha há muitos anos, trazendo denúncias dos falsos pastores, dos pastores maçons que se introduziram dentro da casa de oração, se introduziram no meio da noiva de Cristo. Então ele denuncia isso há muitos anos, desde o antigo canal nosso, Internacional Céu de Fogo, que tinha 100 e poucos mil inscritos. Eu até disse para aquela irmã que fez ela fez um comentário muito bom, dizendo: não, esses que você colocou, irmão, Hernani Dias Lopes, Paulo Júnior, Nicodemos, eles não se corromperam. Eu falei: evidências de prova tem, né? Eu até escrevi para ela, mostrando para ela que eles se corromperam sim. E para isso, irmãos, eu tenho que ler uma palavra para vocês, depois eu prossigo falando para vocês o que aconteceu, o que está acontecendo, com provas. Eu não posso ser leviano, mentiroso aqui nos vídeos, sendo um cristão, um filho de Deus que preza levar a verdade do Pai, a salvação,
em Cristo Jesus, jamais. E para isso eu tenho também que ensinar aquilo que eu aprendi. Que antigamente eu também andei a Maria com as outras, tudo que o pastor falava estava certo, eu então estudava pouco, eu era indouto. Ou até mesmo gostava de ser indouto, só andando no conselho do pastor e não estudava a Escritura. Mas a partir que quando eu comecei a orar e buscar ao Senhor e estudar a Escritura, e o meu ministério chegou para levar a palavra como obreiro, como menor, para servir, então eu aprendi muita coisa diante de Deus, pelo seu Espírito Santo, pela palavra revelada em Cristo, ou pela boca de Cristo para mim. Irmãos, para começar, nós vamos ler aqui em Atos, para você entender o contexto do que eu vivo, daqueles que chamam nós de desigrejados. Não são crentes, não serão salvos porque não estão ligados a uma instituição. Então eu quero provar para você que nós devemos estar ligados em Cristo. E quem está em Cristo, não no ministério, está em Cristo, nova criatura é. Uma narrativa que eles fazem para manter o gado no curral. São mercenários, falsos apóstolos, falsos ensinadores, ok? Vamos lá. Atos capítulo 7, verso 47. Diz assim: apesar disso, foi Salomão quem construiu a casa ou o templo. 48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens. Bom, em outras versões diz: eles construíram o templo. Todavia, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como revela o profeta: o céu é o seu trono, a terra é o estrado dos seus pés. Que espécie de templo pode construir o homem, diz o Senhor, que ainda, ou onde seria o meu repouso, diz o Senhor? Não tem. Aí nós vamos lá em 2 Coríntios capítulo 3,16. Você tem que estudar a Bíblia e não andar correndo atrás de homens, meus irmãos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Você não sabia? Então hoje você que está assistindo este vídeo está sabendo que Deus não... você aprendeu em Atos 7 que Deus... Atos capítulo 7, que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Agora nós vamos para 2 Coríntios capítulo 3,16, a seguir diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus que sois vós é santo. Então você é separado. Você é santo para Deus. Não é uma casa de 4 paredes. Não é uma instituição com CNPJ dirigida pelo sistema desse mundo 666 que vão ser salvos. Mas um povo zeloso de boas obras, como também está escrito, ok? Eu quero ler mais aqui para vocês, em 1 Coríntios, né? Também, eu li aqui, eu li em 1 Coríntios que eu li, na verdade, desculpe o erro aí. Eu quero continuar fazendo aqui a leitura em 1 Coríntios, no verso 16 a seguir, como eu iniciei no verso anterior, que é o mesmo verso, só que eu quero fazer com mais alongamento, para vocês entenderem, com mais quantidade de versículos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E diz mais: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que vós sois, é santo, é separado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém, olha só, se alguém dentre vós... Olha só, vamos lá. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele ganha o sábio na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie aos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso, tudo é do Senhor, e vós
de Cristo e Cristo de Deus. Entendeu? Nós não somos de igreja nenhuma, nós não somos de pastor nenhum, nós não estamos, devemos prestar adoração a esses templos humanos e homens humanos, meus irmãos. Nós devemos somente adorar ao Senhor Deus Criador em nome de Cristo, como está escrito aqui. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é do Senhor, tudo é de Deus. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Então, meus irmãos, não devemos nos deixar enganar por esse sistema que apostatou da fé, abandonou a fé. Bom, depois de ter lido tudo isto, eu quero dizer para vocês que eu vou deixar um documento aí, o qual eu já deixei no outro vídeo lá, o pastor falando das igrejas que se corromperam e já assinaram juntamente com o governo da ONU, que é o governo da besta. Trabalhando pela aproximação da igreja com a ciência, então eu vou encontrar muita coisa, do Nicodemos, do Dias Lopes, desse Paulo Júnior. Agora, uma coisa interessante, tem um slogan deles, né? É a tríade da presbiteriana. O sacerdote é Nicodemos, o mestre é Dias Lopes e o profeta é Paulo Júnior. A tríade. Então, se isso aqui fosse verdade, como eles divulgam ser, teologicamente, se fosse, eles deveriam abandonar a presbiteriana hoje. Só pelo fator dessa denúncia que eu disse a vocês aqui, que eles sabem, estão cientes, que a presbiteriana é uma instituição, toda ela controlada pela maçonaria, e não estaria nesse país hoje se não fosse ela. Que está implantando as 17 pautas de um mundo sustentável. Enquanto que Deus prega a volta de Jesus no final do mundo, eles pregam um mundo sustentável. Eles proíbem comidas. Vão proibir, estão proibindo comida já, né? Proíbe você criar certos animais. Proíbe você tocar numa árvore sequer. Se você precisa remanejá-la, tem que ter a ordem do Estado. E uma infinidade, eu ficaria horas falando do sistema que já está implantado pelo governo 66, que quer dizer assim, vamos fazer isso e aquilo, vamos manter um mundo eterno para os nossos filhos. Não é assim que diz a Escritura. A Escritura nos revela, intermédio dos profetas, desde Isaías, que Deus anuncia o fim desde o princípio e fará toda a sua vontade. Nós vemos aí para o Novo Testamento, o apóstolo Pedro relatando sobre o mundo que está reservado como tesouro para o dia do grande fogo, a destruição dos homens maus, dos ímpios e de toda a criação. A palavra prossegue mais ainda a seguir, ainda, lá em Apocalipse, novos céus e nova terra, o sol não existe e nem o mar. E Deus fez novos céus e nova terra. E isso está revelado. Só que a era do fim, que se opõe a tudo aquilo que é contra Deus, tudo que é Deus, eles fazem a narrativa deles. Não aceita os cataclismos, os sinais que estão acontecendo, que vem da parte de Deus, dos selos do Apocalipse, das trombetas, eles não aceitam. Eles falam que isso é o acaso da natureza, da mãe terra, e que culpado disto é você. É você. Você é o ser humano. Eu, minha família, meus filhos. Teve há pouco tempo uma debandada, de cientistas, climatologistas da ONU, porque não concordavam com essa teoria de que o ser humano tem esse poder todo de provocar uma mudança climática global. E aí eles rebatem isso porque envolve muito dinheiro e envolve a tentativa de implantação de um governo global. Obviamente que a ONU tem o interesse de governar o mundo de alguma forma. Diversidade na Terra. E o resultado? Os seres humanos estão alterando o meio ambiente de forma tão dramática que 1 milhão de espécies de animais e plantas correm risco de extinção. A humanidade é ela mesma o seu próprio câncer. Eles falam que tem que reduzir a população. Enquanto que Deus diz crescei e multiplicai. Está escrito que Deus fez a terra, criou a terra não para o caos, mas para que procriasse em todos os sentidos, animais e homens. Mas
Nossos pais pecaram. Aquilo que era do homem foi entregue na mão de Satanás. Bem, queridos, dentro desse texto e contexto, tudo que falei, eu estou dando uma resposta a uma irmã que disse que Paulo Júnior, Hernando Dias Lopes, Nicodemos não se corromperam. Eu digo para vocês que 99% das igrejas, templos físicos, CNPJs, eles se corromperam. E não se admire do que vou falar para vocês, essa igreja, ela é dividida. E a própria palavra do Senhor diz que um reino dividido não prospera. Ela vai ser destruída. Todos os ministérios um dia serão destruídos, todos os templos serão derrubados, como um dia Jesus profetizou sobre o templo de Israel. Você tem que entender isso. A palavra é bem clara. Jesus derrubou o templo. Jesus não habita, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Vós sois o templo de Deus. Então, meus irmãos, você tem que entender isso. Nós vivemos um tempo com maior apostasia da gravidade daquilo que o apóstolo Paulo disse. Porventura não sois carnais? Um diz sou de Paulo, outro diz sou de Apolo, outro diz sou de Cefas. Não sois carnais? Não foi Cristo que morreu por vós? Então, na verdade, nós não vivemos o evangelho verdadeiro, na maioria. Mas tem um povo, o qual a própria palavra diz que o Senhor buscará um povo zeloso de boas obras. Então, é um povo que está reservado para o Senhor, separado. Tem 7.000 lá que não se dobraram diante de Baal, né? Nesse tempo também tem 7 ou muito mais milhões de pessoas que servem ao Senhor, que são filhos verdadeiros, que não se dobra a esse sistema, a uma placa, a um pastor, a um ministério, de reinos divididos. Entenda você que o apóstolo Paulo questionou, chamou aquele povo de carnais, porque eles viviam dizendo, não, eu sou de tal igreja, não, eu sou lá de Corinto, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, não, eu sou de... Jesus chamou de carnais. Qual a geração que nós vivemos hoje? A pior geração. Tem milhares de igrejas, milhares de ministérios. Está errado. No contexto, se você for estudar, tá e não tá. Tá numa parte e não tá na outra. Não tá naquela parte que eles obedecem o que Jesus disse, e de pregar o evangelho, estão pregando. Tá na outra parte que eles dizem, não, meu templo tá certo. Tá errado nessa parte. Meu templo, nosso ministério, nosso estatuto tá certo. Então você vai lá, você pega Estatuto da Assembleia de Deus, de uma forma. Estatuto da Congregação, outra forma. Estatuto do Adventista, outra forma. E vai. A cadeia é grande de lista de igrejas e ministérios que cada um acha que a sua está certa. Aí você fala que isso aí é o evangelho? Isso não é o evangelho de Cristo. Isso é o evangelho dos homens que usam de texto e pretexto para criar impérios, igrejas, ministérios e ministérios. A maioria, não estou dizendo todos, são mercenárias que criam impérios para ganhar dinheiro. E o povo gosta disso, porque também está escrito que cercariam-se de mestre segundo as suas próprias cobiças. Eles se cercam hoje, as pessoas, segundo as suas cobiças. O que o pastor prega? O que a igreja prega? Prega o engano, prega a mentira. E assim vai, meus irmãos. Então, na verdade, vivemos o caos doutrinário de ensino do evangelho verdadeiro, das leis e decretos do Senhor. Por isso que eu denunciei na época, agora eu vou entrar no texto e contexto da história que está na Bíblia, e agora na vida real, que também prossegue na nossa. Na verdade, quando eu fundei nosso canal, há uns 10, 15 anos atrás, nós crescemos muito rápido pela mão de Deus, pela graça de Deus, e nisso nós levamos o evangelho a 40 milhões de pessoas, quase em 4 anos. Intermédio do canal internacional Seara de Fogo. Quanto a defesa do evangelho Paulo Júnior tinha 100, 120 mil. Nós começamos a direcionar, porque nós vimos que ali parecia, até aparentemente parecia que tinha uma palavra boa, e tinha a palavra boa. Porém manipulada, no sentido de ser templo, a nossa igreja está certa, nós somos os donos da razão, e os outros demais vão se danar, vão se perder. Então nós começamos a ajudar o Paulo Júnior, milhares e milhares de canais do YouTube que foram tudo deletados, não vi mais nenhum quase. Ajudaram ao canal Defesa do Evangelho prosperar e crescer e chegar, hoje está com quase 2 milhões ou mais de 2 milhões, não sei. Como estou dizendo,
ou como eu estava dizendo, a defesa do Evangelho da igreja do pastor Paulo Júnior, Aliança do Calvário, nós ajudamos muito. Nós tínhamos 102, 104 mil inscritos quando nós fomos deletados do YouTube por denúncias falsas, por perseguição, fomos deletados em pregar a verdade, ensinar, mas nós ajudamos muito o canal do pastor Paulo Júnior, Defesa do Evangelho, o qual, quando eles prosperaram e cresceram, o que eles fizeram? Eles começaram a dar strike em nós, e eu mandei muitas mensagens para o Paulo Júnior, no seu e-mail, no canal, pedindo, tem misericórdia, nós ajudamos vocês, o Evangelho de Cristo, agora vocês querem o direito autoral? E eles assim fizeram, nos deram strike, veja as provas aí. Eu vou deixar as provas aí, dos prints que eu fiz. Nos deram strike, nos ameaçaram em processar. Então, meus irmãos, que evangelho é esse que, irmãos, querem like, querem a monetização? Meu direito autoral, eu prego a palavra, meu direito autoral. Então não é o chamado de Cristo. De graça recebeste, de graça dai. Foi o que eu fiz. O nosso canal nunca foi monetizado. Nenhuma das redes sociais que eu levo o evangelho, que eu levei, que eu perdi já 5 Facebook. Já perdi, 4, 5 canal do YouTube, principalmente os grandes que eu perdi, com 20 mil, com 2 mil, com 3 mil e com um de 104 mil. Nós perdemos. E nenhum desses canais foi monetizado. Ganhava dinheiro. Não, eu sempre fiz um trabalho social e voluntário. Por amor à palavra, por amor ao meu Deus, ao meu Jesus. Nunca monetizamos. Pastor Hernani Santos, também, se você vai virar o canal. Quando eu conheci o canal do pastor Hernani Santos, ele tinha 12 mil inscritos, nós já tínhamos 80. E eu direcionava os vídeos para eles assistirem o pastor Hernani Santos, que faz parte do Luciano Subirá, da comunidade lá. Chegou o tempo que ele também veio, quando cresceu o canal, ele já veio me ameaçar. Pare de usar meus vídeos, você está ganhando dinheiro com meus vídeos. Eu falei, não, irmão, nosso canal não é monetizado. Olha, você tem uma empresa que dirige nosso canal, vai processar você, nós vamos dar strike em você. Me ameaçou. E eu tive assim que parar de usar os vídeos do Paulo Júnior, do Hernani Santos. Esses são mercenários, me desculpe. É a palavra que mostra para mim falar. Porque são mercenários que fazem isso, que querem os direitos autorais para eles das escrituras, ganham dinheiro, vendem livros, vendem pendrives, vendem mensagens. Que evangelho é esse? Evangelho do dinheiro, do Deus Mamon? Paga-se entrada para assistir um culto, para assistir um estudo, sendo que isso deveria e deve ser de graça. Pagarão um preço muito caro diante do Senhor. Mas da defesa do Evangelho, que é do Calvário em Cristo, do pastor Paulo Júnior, eu quero deixar a resposta à irmã. Vou deixar aqui os prints de quando eles deram strike, quando nos ameaçaram e tentaram derrubar. Não conseguiram. Mas depois, a Universal do Reino da Terra, com mentiras e com processo mentiroso, o qual na época eu não tinha dinheiro para entrar com advogado, o YouTube deletou nosso canal com grande abrangência, com grande visibilidade no mundo todo. Quase 40 milhões de pessoas assistiram dentro de 4 anos o nosso canal Vendo a Mensagem. Tivemos muitos êxitos com o trabalho do canal Internacional Serra de Fogo 1. Hoje nós estamos no canal Internacional Serra de Fogo, a ressurreição. Ressuscitamos eles em Cristo Jesus e estamos tentando levar de novo. Mas o canal não cresce, está ocultado, está escondido, está no blacklist, está na lista negra. Então fala de Jesus, é discurso de ódio. Fala da verdade, não pode. Está assim hoje. As pessoas estão com fome, não de comida, mas de Deus. E não entendem que é de Deus. Tanta necessidade, provações, tribulações. Esse mundo está virado um caos. Acredito eu, já estamos vivendo o princípio de dores no sentido das trombetas, dos selos, porque a coisa está pegando fogo. O sol está se aquecendo. Esse ano saiu uma reportagem que o sol se aqueceu mais que todos os tempos. Fizeram até um cálculo. Uma única vez que aconteceu, segundo eles, estudo científico, foi 120 mil anos atrás, que deu como está quente hoje. E isso é bíblico, está na escritura, que o sol se aqueceria num ponto de
abrasar os homens e matar os homens, e os homens blasfemariam do Senhor e não se arrependeriam dos seus pecados. Está escrito. Está acontecendo hoje. Mas lá na A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo registrou 5 mortes neste ano relacionadas ao calor. Nos 7 primeiros meses de 2023, houve um aumento de 100% nos atendimentos e internações por causas relativas à exposição ao calor. Os países da Europa registram recordes de temperaturas em meio a um dos verões mais mortais da história no continente. Pela primeira vez, o Reino Unido emitiu um alerta vermelho por causa do calor. Isso quer dizer que as altas temperaturas já podem matar. O recorde no país é de 38,7 graus Celsius. E nessa semana, pela primeira vez na história, a previsão é de ultrapassar os 40 graus. Cenário que os especialistas calcularam em 2020 que aconteceria apenas em 30 anos. As altas temperaturas e os longos períodos de seca deixam a Europa em alerta para incêndios florestais. Na França, mais de 12 mil pessoas estão desalojadas em Gironde. Na Espanha, os termômetros marcaram quase 46 graus. Em toda a Europa já foram registradas mais de 1.000 mortes por causa da onda de calor no continente. Aqui em Portugal, a Direção-Geral da Saúde identificou 238 vítimas, a maioria idosos. A verdade é que a expressão morrer de calor não é apenas uma metáfora. E de acordo com um estudo de uma universidade americana, as altas temperaturas podem matar de 27 maneiras diferentes. À frente vai ter inversão dos magnéticos da Terra, enfim, toda essa ordem científica que eles falam, e também bíblico dos caos, dos flagelos que vão vir. Vai chegar o dia que o Sol vai aquecer demais e vai chegar o tempo que ele vai sumir. Vai desaparecer sua luz, o seu calor, não dará mais o seu brilho, nem ele, nem as estrelas, nem a lua. E essa terra vai virar uma terra tenebrosa, morada de espíritos e demônios. Este é o mundo como existe hoje. Animais viram uma terra tenebrosa. Então, meus irmãos, essa resposta que eu trago a essa irmã que fez um comentário dizendo que esses não se corromperam, que foi o caso de Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior e companhia, eu digo para vocês, eu não consigo olhar para lado nenhum de não ver a corrupção dentro desses ministérios que já se venderam para o anticristo, para a nova ordem e para o mundo sustentável. Eles estão juntos. Como diz o próprio Marcos Feliciano, quando está lá com o Bolsonaro, antes da eleição, os maçons que fazem parte da parte Illuminati, do mundo sustentável, da agenda da ONU, Marcos Feliciano fala, estamos juntos e misturados. O que prega o Avança Brasil Maçons BR.
Muito obrigado a vocês. E que continuemos lutando pela democracia nesse país que nós tanto amamos. Estamos juntos e misturados. Valeu, Brasil. Muito obrigado. Pastores, supostamente pastores, mercenários. Então, meus irmãos, não tem como você servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou a Mamon. O mundo político é o Deus do dinheiro, é o Deus Mamon. Não tem. E para simplificar, para você entender o que diz a Escritura, para você entender que nós não devemos estar se envolvendo com política aqui na terra, a própria palavra diz: a vossa pátria está nos céus, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Antes buscar as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Vós sois forasteiros, nesse mundo. Eu sempre tenho falado esses versículos. Vossa pátria está nos céus. Buscai as coisas que são de cima. Ajuntai tesouro no céu. Não é na terra. Pregam isso? Não pregam isso. Não pregam, não ensinam isso. Ok, irmão? Já prossigo com o vídeo aí, amém? Prosseguindo, meus irmãos, com esse vídeo aqui sobre a igreja. A igreja é você. Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Está escrito. Sou eu que estou dizendo. Mas não foi eu que criei essa lei. Não foi eu que ensinei isso no sentido de criação. Foi o próprio Deus que, pela inspiração do Espírito Santo, homens escreveram e está aqui, ensinando a você que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, que você é o templo. Aí você vem com aquele versículo: ah, irmão, mas está escrito que não deixai de congregar, como faz alguns. Daí tem outra versão que diz: não deixais de se reunir. Eu me reúno sim com a minha família, nós reunimos, nós falamos de Jesus, nós fazemos as Santas Ceias do Senhor uma vez por mês. A congregação faz uma vez por ano, nós fazemos uma vez por mês. Ele ensina também e não há nada de mal nisso. Então eles usam versículos da caixinha de promessa, versículos isolados e escolhidos, para manter os seus status, o seu poder, para manter as ovelhas no curral. A palavra diz: errais. O povo erra. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Oséias 4: meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Assim como é o profeta, assim é o povo. O profeta é corrupto, o povo também. Está escrito lá em Oséias capítulo 4, vale estudar. É o que nós vivemos hoje. Aí você vai lá ler as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse. Veja lá quantas que estão certas, quantas que estão salvas. Vai lá ver. Só tem uma, plenamente 100% salva, a Filadélfia, igreja fiel. Só uma. As outras todas estão sendo repreendidas para que voltem ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro amor. Voltam? Não. Sabe por que não voltam? Porque está escrito que os homens são amantes de si mesmos. Seriam amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos e idólatras. Vivemos uma geração idólatra hoje, dentro da igreja. O povo que se diz ser cristão, filho de Deus, são pior do que os ímpios, porque eles conhecem verdades e vivem a vida de ímpio. É isso, essa é a verdade. Olha só o que diz aqui em 1 Pedro 4. No entanto, no passado já desprendeste de tempos além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. No passado nós fizemos isso, nós agradávamos os ímpios, faziam o que eles faziam o que os pagãos faziam. Naquela época andávamos em libertinagem, quando nós não era cristão. Quando nós não vivíamos pela escritura, nós vivíamos o quê? Em libertinagem. Nós bebíamos, nós se embriagávamos, nós adulterávamos, nós fazíamos piadinha, nós fazíamos tudo aquilo que não prestava. Por quê? Porque nós não conhecíamos a verdade. Não é o que diz a palavra? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Então, se nós conhecemos a verdade e somos libertos, então nós vamos ser livres.
Mas nós andávamos em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. Nós andávamos assim. Hoje nós não vivemos mais isso, se esforçando na verdade de Cristo, então eles acham estranho. Ué, mas aquele lá, nossa, ele quer ser santo, mas tem que ser santo. E ser santo não é ser imutável. Você vai continuar sendo pecador. Você vai continuar sendo falho. Ser santo é ser separado para Deus. Eu sou pecador, eu sou tudo falho, mas eu sou separado de Deus. A minha alma, meu espírito são lavados no sangue de Cristo. As minhas vestes espirituais são lavadas no sangue de Cristo. A carne morta está por causa do pecado, mas o meu espírito, a minha alma vive intermédio da verdade de Cristo, do sangue de Cristo, do nome de Cristo, ok? Então aqui diz que nós vivíamos nas nossas bebedeiras, nas nossas orgias, nas nossas farras, na idolatria, adorávamos ídolos. Não é só de barro e de prata, não. Não é só de barro, de prata, de pau, de madeira, não. Nós adorávamos cantores, atores. Não era assim? Ah, é aquele cantor, Michael Jackson. Oh, homem, maravilhoso. Adorávamos, né? Ah, é aquele cantor sertanejo. Adorávamos, seguíamos, gostávamos das suas músicas de paixão, sexo e de traição, de amores carnais. Nós vivíamos nisso, né? Não está escrito aqui que nós vivíamos nisso? Na libertinagem, sensualidade. Então nós vivíamos sensuais, vivíamos nas farras, nas orgias, nas bebedeiras, nas farras, escutando aquelas músicas do mundo. E nisso existiam as idolatrias em nossas vidas. Veja aí, ó. Recentemente esses cantores, quanto que agregam de pessoas, milhões e milhares de pessoas, enchem estádios, 100 mil, 150, 200 mil pessoas. Viu esse RDB que veio aí no Brasil? Os rebeldes? Quem foi rebelde ao Senhor? Pessoas que adoram. Então, não é só adorar um Deus de prata, um Deus de ouro. Não é um bezerro de ouro. Eles adoram homens. Por isso que a maldição sobre a face da terra, o qual diz lá na palavra. Porque Deus os entregou a um sentimento perverso para desonrar seus corpos entre si mesmo, mulher com mulher, homem com homem. Porque desonraram o Criador. Adoraram mais a criatura do que o Criador. Adoraram aos homens. Por isso Deus entregou um sentimento perverso, para que em punição se desonrem seus corpos entre si. Então a maldição do sodomismo vem por causa disso. Não é o diabo que coloca, não. É o próprio Deus que os entregou a um sentimento perverso. Vai ler lá na palavra de Deus. E diz que se entregou à libertinagem, sensualidade, bebedice, orgias, farras e idolatrias impulsivas. A igreja que se diz ser de Deus viraram idólatras, adoram cantores gospel. Adoram cantores gospel. Adoram pastores. Adoram ministério. Não, o meu ministério. Não, a minha igreja. Tá certo. Não a igreja que eu sirvo. A tal igreja. A A. Não, a B. Não, é a C. Não. Irmãos, cadê a unidade da palavra? Cadê a unidade do ensino do Senhor Jesus da palavra? Que devemos seguir com santidade, o qual ninguém verá a Deus. Que não devemos sim ter a comunhão para com todos. Não fazer o que eles fazem, mas ter comunhão. Obedecer às autoridades dentro da lei do Senhor, na palavra do Senhor, sim. Obedecer às leis constituídas por Deus, mas pela palavra. Não obedecer ao Nabucodonosor. Vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não se descuidem. O rei mau, o governador mau, o presidente mau, que manda você adorar ídolo e você vai. Não faça isso. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, quando estiveram lá na Babilônia, eles não se prostraram diante dos ídolos do rei que mandou, não.
Sadraque e Mesaque foram lançados na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Por quê? Porque não obedeceram o decreto, a lei de um rei, de um presidente. Nós também devemos fazer o mesmo. Seremos perseguidos e odiados, como eu sempre falo. E daí aqui no verso 4 de 1 Pedro 4, verso 4. E eles, os ímpios, os incrédulos, eles acham estranho que não vos ajunteis a eles da mesma carreira desenfreada de licenciedade, e por isso vos caluniam. Eles acham estranho, o ímpio acha estranho, de você não ir lá encher a cara com ele, ficar na noitada, bebendo, se prostituir, trair a família, trair a mulher e vice-versa. Eles acham estranho, mas que esse cara não faz nada. Eles falam assim, porque o mundo deles é o mundo da destruição, o mundo do sodomismo, o mundo da libertinagem. São sensuais. As mulheres que não têm Cristo, como está escrito lá em Judas, são sensuais e não têm espírito. Então elas não entendem, elas andam com roupas sensuais, degotadas, mini saias. Os cristãos hoje vão para a praia de biquíni, tiram foto e trazem para a igreja para mostrar para os irmãos que estiveram na praia. É lícito? Não. É pecado? É. Então, irmão, nós vivemos uma geração má, o qual foi sendo introduzido dentro das igrejas. Nada a ver. Não, isso nada a ver. Deus fez o mar para nós. Deus fez tudo para nós. Todas as coisas foram feitas para nós. Todos convém a nós fazer? Lógico que não. Então, meus irmãos, é hora de refletir, ler a Escritura e ver e entender as leis do Senhor. Nós obedecemos às leis humanas, os decretos, os estatutos. Viu um monte de cristão que foi preso aí? No ato aí no final do ano, dia 8 de novembro? Os patriotas não foram presos? Estavam lá com Bíblia, orando, dejoelhando lá, se envolvido com a política desse mundo? Estão presos lá. Culpado é Deus? Deus não. Deus não mandou eles lá. Deus não mandou eles fazer isso lá, ficar lá, defendendo, fazendo protesto. Deus não mandou eles fazer isso. O Senhor disse, ide e pregai. Jesus ensinou, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Deus não mandou eles ir lá. Deus mandou eles ir pregar, não ir lá fazer protesto. Jesus mesmo disse, quando o apóstolo Pedro tentou defender Jesus lá, ele falou, olha, não faça isso não, contra o Estado. Quando Jesus foi preso, da mesma forma, o rei falou assim, olha, você sabia que eu tenho poder para te livrar ou para te condenar? Aí Jesus disse, olha, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas Jesus também acrescentou, o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus apóstolos, os meus filhos, os meus salvos, digamos assim, a minha igreja lutaria por mim. Nós ia fazer uma guerra aqui, derramar sangue. Foi isso que Jesus disse, sabia? Ele falou, o meu reino não é desse mundo. Se fosse assim, os meus lutariam. Os meus pegariam a espada e lutaria agora, nós ia resolver esse problema. Mas não é, o meu reino não é deste mundo. Então você tem que entender isso, que o nosso reino não é deste mundo. Tome posição diante do Senhor, entre o céu e a terra. Entenda, querido e amado irmão, que essa terra será destruída e com fogo dessa vez. A terra foi reservada para o dilúvio, acabou com água. Agora está sendo reservada para o dia do grande fogo, para a destruição dos homens ímpios, dos homens maus. Ok? Então a resposta que eu deixo para vocês dentro dessa mensagem com palavra, com escrita, com a mensagem, com versículos da Escritura. Eu digo para vocês, para onde iremos, como disse o apóstolo Pedro? Tem hora que nós pensamos da mesma forma, quando abandonaram Jesus devido às suas palavras. A palavra diz que todos abandonaram, aqueles seguidores que se dizia ser de Cristo, que estavam buscando o reino do céu, quando ele pregou sobre a sua morte, sobre ter que ter um pacto com ele em tomar o vinho, que é o símbolo do seu sangue, de se alimentar, intermédio do testemunho e ser testemunho, intermédio da Santa Ceia. Ele diz, aquele que não toma
no meu sangue e come na minha carne não tem parte comigo. E ensinando essa doutrina são palavras espirituais, eles não entendiam. Eles abandonaram Jesus e foram embora, e muitos hoje fazem a mesma coisa, abandonam Jesus porque não entendem as palavras espirituais, o qual Deus tem prometido, um novo céus, a nova terra, a nova Canaã espiritual, onde não casam, não se dão em casamento, onde diz a palavra que o reino dos céus não é comida e nem bebida. Então veja bem o contexto da história, é totalmente oposto do que os missionários pregam hoje. Bênçãos, vitórias, ser cabeça e não cauda, e só prosperar, e bênçãos e riqueza. Eles não pregam que seriam perseguidos, odiados, que perderiam tudo, seriam presos e abandonados, e decapitados, e presos, enfim. Você sabe o que diz as escrituras? É o que diz para mim e para você. Aconteceu, está acontecendo e acontecerá mais fortemente no final, que os cristãos serão presos, você já sabe, né? Então, meus irmãos, esse mundo está perdido. E não é ser pessimista, como fala, pastor, você é pessimista. Eu sou realista em pregar a verdade do Senhor, que Jesus está voltando. Breve Jesus voltará. Vai acabar com essa bagunça aqui. Esses falsos profetas, falsos pastores que vendem o evangelho com pendrives, mensagens, CDs. Irmão, digno é o o seu salário. Salário, não bilhões, não milhões. Não escravizando o povo. Digno é o obreiro, sim. Não ata a boca do boi de boi quando está falando. Não pode, tem que já comer, sim. Por isso que a Bíblia diz: tendo que vos comer, o que vos vestir, estejais contente no Senhor. É o que diz a palavra. Então Deus supre. Mas eu tenho que ter isso. Não, Deus sabe. Se você tiver de ser uma pessoa que vai pregar o evangelho e vai ser próspera, e Deus vai te dar para você como deu aos demais. Mas você criar império, você cauterizar a mente das pessoas, usando da eloquência de uma palavra, ou até mesmo de induzir, seduzir as pessoas, usando o evangelho, dizendo que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, como está em Jeremias, dizem o que Deus não diz. Esses falsos profetas dizem que eu falei, mas eu não falei nada. Falam visões do seu coração. É assim, irmãos, que nós temos vivido todos os tempos da era das Escrituras. É claro que hoje, com maior intensificação devido ao espírito anticristo que já reina desde o tempo do Senhor Jesus. Só que hoje, com evidências e fatos concluídos, que realmente está chegando a hora dele emergir a terra e prosperar na sua mentira. E vai prosperar na sua mentira, prosperar em tudo que fizer nos 3 anos e meio. Então é necessário nós olhar para Jesus. A palavra diz, e é bem clara e nos ensina, que somente Jesus, a palavra diz que somente Jesus, só o Senhor Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então não é ministério que vai levar você salvo, não é CNPJ, não é pastor, mas é Jesus. A palavra diz, se eu não me engano, em Romanos 10, Isaías diz: quem ouve a nossa pregação? Quem ouve a nossa pregação? Quem está ouvindo essa pregação? Quem pode levar essa pregação? A palavra diz que está diante de você, dentro do seu coração. Jesus disse: o reino está dentro de vós, se vocês me aceitarem os meus ensinos. Eu bato na porta. Se você abrir, eu vou entrar aí e vou te ensinar, vou habitar com você, vou reinar. Por isso que Jesus diz que o reino está dentro de nós, se nós aceitarmos. Se você aceita Jesus, o reino de Deus está dentro de você. E no futuro, quando essa carne deitar, tombar ao chão, voltar ao pó, já está no reino eterno, do Deus Pai Criador, do Deus dos céus e da terra, Criador de tudo e de todos, o qual todo joelho se dobrará e confessará que somente Ele é Deus. Então, meus irmãos, devemos considerar tudo isso, a bondade e a severidade de Deus. E no último versículo de 1 Pedro 4 diz, no 5, todavia eles terão de prestar contas
aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Interessante, né? Deus julga os vivos e os mortos. E tem alguns que falam que os mortos estão dormindo, nada está acontecendo. Mas vai julgar o que está dormindo, que nada não existe? Bom, esse é outro ensino. Essa é a tal da aniquilação que eles ensinam, tal falso ensino da aniquilação que... Bom, você já sabe. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu deixo para vocês e vou deixar aí, como talvez eu deixei no começo, e vou deixar aqui no final, que eles se corromperam, esses ministérios se corromperam. Defesa do Evangelho. Talvez já era corrompido, só que eu não sabia. Nós não sabíamos. E não falando mal, mas falando a verdade. Porque uma vez você fala, as pessoas falam, nossa, você está falando mal. Quando você fala a verdade, não é falar mal. O apóstolo Paulo falou de Demas, que Demas provocou muitas dores. O apóstolo Paulo falou que entregou Demas, o latoeiro, na mão de Satanás, para que a carne fosse destruída e o espírito salvo. O apóstolo Paulo fala: se tem entre os irmãos que se diz ser cristão for idólatra, beberrão, enganador, mentiroso, adúltero, enfim, idólatra, sabe o que o apóstolo Paulo fala? Com tal, não sente nem coma com ele. Porque ele se diz ser cristão e não é. Você está entendendo a palavra de Deus? Aí vem aquela história: ah, irmão, não julguei para não ser julgado. Como assim? A palavra diz que nós julgaremos o mundo. Nós julgaremos os anjos. Está escrito, vai ler lá. Não pode julgar as coisas mínimas desta vida. Podemos sim fazer prévios julgamentos na justiça de Deus e pela palavra. Se a palavra diz não adulterarás e você vai para o inferno, você está fazendo pré-julgamento. Você vai para o inferno se você não deixar disso, meu irmão. Fez ou não fez julgamento? Eu fiz. Se você não deixar de roubar, de enganar, de mentir, da idolatria, você vai para o inferno. Mas o que a palavra diz? Leia nas escrituras. Nenhum devasso, nenhum imoral, nenhum idólatra, nenhum infeminado, nenhum sodomita, nenhum ladrão, nenhum mentiroso herdarão o reino dos céus. Está escrito, então você só está passando a mensagem. Não sou juiz, mas eu devo levar a verdade de Deus, que se continuar fazendo aquilo, vai partir para o lado da condenação. A palavra diz lá em Ezequiel, se eu não me engano, que nós devemos pregar, ensinar. Se nós não fizermos isso, o Senhor vai requerer o sangue da nossa mão. Por que nós não falamos a verdade? Por que nós não pregamos para aquela pessoa que ela partiria para a eternidade e seria condenada ao inferno se ela não deixasse? A palavra diz: Deus requererá o sangue se você não pregar. Da alma daquela pessoa, da alma daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquele ancião, se você não ensinou. Mas se você pregar e ensinar o que está nas escrituras, Deus não vai requerer de você. A ordem imperativa Jesus já deu. Ide e pregai o evangelho, que quer dizer boa nova. Ele não disse vai lá e pregue prosperidade. Vai lá e pregue riqueza. Vai lá e pregue os 17 pautas da ONU. Ele não falou vai lá e pregue que vocês têm que fundar um ministério. Vamos fundar ministério, fundar a igreja. Ele não falou isso. Ide, ordem imperativa do Senhor Jesus. Pregar o evangelho é toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Pronto, é simples, o evangelho é simples assim. Então, meus irmãos, e eu, como disse, esse vídeo que eu estou fazendo aqui não é falar mal de pastor. Falar a verdade não é falar mal. Demas foi acusado pelo apóstolo Paulo e com toda razão está escrito imortalizado. E muitos outros foram denunciados devido aos seus pecados dentro da noiva de Cristo. O apóstolo Paulo fala que é para tirar esse irmão imoral e nem ter dó dele, tá? Esse irmão que se diz ser irmão, ou se diz ser cristão, ou se diz ser filho de Deus, mas faz tudo o que o ímpio faz e pior, porque ele se diz conhecer a verdade. Antes melhor não ter conhecido a verdade do que agora ter conhecido a verdade e não viver e não obedecer. Ok, meus irmãos? Essa é a resposta longa e clara, com base bíblica, que eu não faço parte do sistema.
A Igreja Internacional Seara de Fogo, ela é registrada, tem CNPJ, você pode colocar no Google e escrever aí, ó. Só que ela tá fechada. O templo físico eu fechei. Porque eu sabia, já no meu tempo, que... Já fechei mais de 5 anos atrás. Eu sabia que nós se dobraríamos ao sistema da besta, que é o governo político, ou nós teríamos que fechar a porta. E vai chegar. E tá fechando o cerco. E tá fechando. E já entraram com leis do que você pode pregar e o que você não pode. Pastores sendo perseguidos. Fala que não pode ter perseguição religiosa, mas o cristão tem. O cristão não é religioso. O cristão serve a Cristo. E não é religioso no sentido de estar ligado a uma placa. Nem deve estar. Agora, porque ele serve a Cristo, e ele é religioso no sentido de ser ligado a Cristo, a Deus, então ele vai ser perseguido. Porque quando você não é religado a Deus, a Jesus, a Cristo, então você obedece tudo que eles ensinam, as pautas ideológicas, mundo sustentável, essa coisa que você vê na nova era do fim do mundo, ok? Tá bom, meus irmãos? Deixo essa palavra para vocês e entendam que eu não estou falando mal de Paulo Júnior, de Hernando Dias Lopes, não. Estou falando contra o pecado deles, tá bom? Da apostasia que entrou dentro dos ministérios. Amém? Paz e graça, meus irmãos. Vou fazer uns vídeos para vocês achar que deixo para vocês aí, tá bom? Paz e graça, paz seja a todos, que Deus vos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.